A paz do Senhor, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Estamos na lição do segundo trimestre do ano de 2020, que tem por título A Igreja Eleita. E o subtítulo diz: Remida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Na lição de hoje, que é a lição de número 10, 7 de julho de 2020, temos o título A Intercessão pelos Efésios. Nós fazemos parte da igreja ADEPAI Zona Sul, que fica em Neópolis, Natal, Rio Grande do Norte, e somos dirigida pelo pastor Edson Neto. Então eu quero agora convidar você a pegar sua Bíblia, o seu caderno, o seu lápis e vamos juntos participar, vamos juntos compartilhar de mais uma porção da Palavra de Deus. Pronto? Já pegou seu caderno, já pegou sua Bíblia, sua caneta, seu lápis? Anote aí tudo que você achar necessário para o seu enriquecimento. Todas as informações, elas são importantes. Então, se você puder anotar, se você puder destacar aí no seu caderno, na sua Bíblia, vai ser muito bom para no futuro você fazer novamente esse estudo, relembrar do que foi comentado. O texto áureo da nossa lição encontra-se nos versículos 14 e 15 do capítulo 3 da carta de Paulo aos Efésios. Como os irmãos já sabem, esta lição está sendo toda ela preparada e feita na carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso. Então o texto áureo de hoje diz assim: Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o seu nome. Já neste texto áureo, meus irmãos, já podemos ver várias lições que o apóstolo Paulo já nos dá, porque podemos ver o cuidado, o carinho dele de estar se colocando de joelhos, intercedendo pela igreja, né? Igreja pela qual ele classifica como família. Outro ponto importante, porque como a gente já viu nas aulas passadas, hoje nós somos um povo só, uma família só. Todo o trabalhar de Deus foi para que, com a chegada de Cristo, a chegada do Evangelho, todos nós nos tornássemos uma família, né? Então Paulo mais uma vez reforça aqui, quando ele diz assim: do qual toda família nos céus e na terra toma o seu nome. Então já temos uma primeira lição aqui, a preocupação de Paulo em estar intercedendo, se pondo de joelho por conta de cada um dos irmãos que agora somos considerados por Jesus, por Deus, uma só família. Todas as lições também vêm com uma verdade prática, ou seja, aquilo que devemos colocar no nosso dia a dia, em forma de prática, não deixando de ser feita, é uma ação. E a verdade prática da nossa lição hoje diz assim: devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que sejam fortalecidos de poder, viva em comunhão e exercite o amor de Deus. Essa é uma verdade que, com certeza, já faz parte do nosso dia a dia. O dever da intercessão. Pelos nossos irmãos. Estamos vivendo um momento difícil de pandemia. Tem muitos irmãos que estão tristes, tem muitos irmãos que estão desanimados, tem irmãos que já perderam até a esperança. Mas, através desta oração intercessória, com certeza, Deus irá trazer o fortalecimento na vida desses irmãos. Na nossa lição também tem o objetivo, claro, toda lição tem um objetivo, e a de hoje é aprender a eficácia da oração no fortalecimento, restauração e crescimento espiritual da igreja. Veja, irmãos, essa palavra eficácia é aquilo que não pode faltar. Eficácia quer dizer que vai funcionar, que não vai ter falha. Então, quando o apóstolo Paulo está orando ao Senhor, está intercedendo,
ele sabe que esse caminho é o caminho que vai funcionar, é o caminho que não vai ter falha. Por isso que ele vai pedir fortalecimento, ele vai pedir restauração, ele vai pedir crescimento espiritual. Então, que possamos na nossa vida, na nossa intercessão, usar de exemplo, o exemplo do apóstolo Paulo nesta oração, de pedir a Deus fortalecimento, restauração, crescimento, comunhão, né? Para que os irmãos possam vencer, para que os irmãos possam crescer no amor de Deus em Cristo Jesus. A leitura bíblica em classe encontra-se na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, dos versos 14 até o 21. Você já deve estar com sua Bíblia aí. Gostaria muito que você acompanhasse essa leitura, pois essa leitura fará parte de tudo que vamos aprender hoje. Então é importante que todos nós façamos essa leitura. Então vamos lá? Efésios 3, capítulo 14 ao 21 diz assim, o 14. Por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Você vê, meus queridos irmãos, que eu fiz alguns destaques aí neste texto, coloquei palavras destacadas, porque, como eu falei no início, tudo que Paulo está fazendo, ele está mostrando que existe um objetivo, não é uma oração feita de qualquer forma, é uma oração com um objetivo. Por isso que ele vai usar várias vezes esse termo, para quê, a fim de quê. Então Paulo estava ali fazendo uma oração completamente destinada a Deus, em prol dos irmãos, mas tendo uma finalidade, tendo um objetivo. E o objetivo é que as riquezas da glória, que Cristo habite, que possamos, uma outra frase interessante aí, com todos os santos, que possamos juntos entender, tentar compreender a largura, o comprimento. Que coisa linda, meus irmãos. Então a gente vai continuar agora explanando através dos tópicos das lições, baseado neste texto que acabamos de ler. Entrando agora nos tópicos da nossa lição, pois a nossa lição é dividida assim em tópicos, para que a gente possa ir entendendo ponto por ponto daquilo que o comentarista quer compartilhar conosco. Mas antes, eu gostaria de chamar a atenção para a introdução que eu preparei aqui, e essa introdução basicamente está em explicar o que significa a palavra intercessão. O título da lição de hoje é A Intercessão aos Efésios. E eu achei aqui um significado que eu achei maravilhoso. Diz assim: intercessão significa pedir ou solicitar algo para outra pessoa. Veja, meus amados, que é uma ação que eu estou fazendo, mas não estou fazendo ao meu favor, e sim ao favor do outro, e sim pelo outro, né? E o apóstolo Paulo vai fazer isso de forma muito objetiva, porque a preocupação do apóstolo Paulo era com o homem interior, era com o caráter da igreja de Éfeso, assim como hoje também deve ser a nossa preocupação.
Então ele vai pedir que o poder do Espírito Santo envolva o homem interior, que ele sinta a presença de Cristo no seu coração. Olha, irmãos, ao contrário do que muita gente ora e pede, que tem pessoas que pedem, abra uma porta de emprego para fulano, cura o irmão que está doente. Esses pedidos não estão errados, irmão. Mas veja que Paulo, nesse momento, parou para interceder pela igreja de Éfeso, pedindo algo que é muito maior, que transcende as coisas deste mundo, as necessidades que temos. Ele vai pedir que o nosso homem interior seja revestido de poder. Ele vai pedir que Cristo esteja presente em nossos corações. Oh, irmãos, que coisa maravilhosa. Paulo está aqui nos ensinando que maior são as coisas do reino, que maior é aquilo que Cristo pode ser em nossas vidas. Fica longe do ter, daquilo que Deus pode nos dar, e sim próximo ou dentro daquilo que Cristo é, daquilo que Cristo pode fazer em nossas vidas, estando cada um de nós nele, em Jesus Cristo. Agora no tópico 1, meus amados, porque como os irmãos sabem, a nossa lição é dividida em tópicos, para que a gente possa ir vendo cada um dos detalhes do texto que acabamos de ler no início da lição. E o tópico 1 vai ter o título Corroborados com o Poder do Espírito. Ele vai ser baseado, todo esse tópico, nos versículos 16 e 17 do capítulo 3 da carta aos Efésios. E no primeiro subtópico ele vai falar as riquezas da sua glória. E eu quero lembrar os irmãos, que riqueza é essa? A gente já viu nas aulas iniciais dessa lição que Paulo vai fazer uma lista de benefícios que alcançamos ao aceitar Jesus Cristo. Eu queria fazer com que você lembrasse disso, porque lembrando fortalece a nossa fé. Então vamos lá, eu vou listar aqui algumas coisas que eu separei para os irmãos. Por exemplo, Paulo vai dizer que somos agora pessoas que estão vivendo, desfrutando da herança de Deus. Nós somos co-herdeiros de Cristo. Também uma situação que era terrível, nós éramos escravos do pecado, agora não somos mais, somos livres em Cristo. Estávamos mortos e Cristo nos deu vida. Então, esse conjunto de coisas, irmão, passa a ser a riqueza da sua glória. E é uma riqueza total, não é nada pela metade, porque toda essa ação de Cristo em nos restaurar, em nos fazer herdeiros, em nos dar vida, em nos fazer livre, é algo completo, nada fica por fazer, é uma riqueza completa. E essa riqueza não tem valor. Nenhum dos homens aqui na terra teria condições de pagar por isso. Então, por isso que são as riquezas da glória de Deus vindo lá do próprio céu. O segundo subtópico diz assim: fortalecidos no poder. Veja, meu irmão, o apóstolo Paulo, ainda no versículo 16, ele vai dizer assim: que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. A preocupação do apóstolo Paulo é mostrar como é importante cada um de nós estarmos fortalecidos. É por isso que nos textos passados a gente estudou sobre o alicerce, sobre a base de Cristo, para que o edifício seja bem ajustado, esteja fortalecido na rocha. Então, ele está falando que o nosso homem interior, aquilo que somos, aquilo que fazemos parte do nosso pensamento, das nossas emoções, dos nossos desejos e projetos, não seja algo fraco, não seja algo sem foco. Pelo contrário, que Paulo quer que a gente esteja convicto, forte nas nossas crenças, naquilo que temos recebido de Cristo, que a gente faça isso de forma contínua, que o nosso vigor seja avivado a cada dia e que a força habite em cada crente, em cada um de nós, porque tudo isso não vem do esforço físico, não vem
daquela preparação física que eu possa ter, não vem de um suplemento que eu possa tomar. Tudo isso vai vir através do Espírito Santo de Deus. Então, amado, lembre-se, você tem o Espírito Santo para te fortalecer, para te revigorar, te deixar cheio de força aqui na terra. Glória a Deus por isso. E no subtópico 3 vai dizer assim: habitados por Cristo. Já no verso 17 vai dizer assim: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Mais uma vez, irmãos, Paulo lembra dessa comparação que ele faz com a habitação, com uma casa, né? E quem está morando nela nada mais é do que o próprio Cristo. E morar nela significa que ele tem total posse da nossa casa. Ele na cruz do Calvário comprou a escritura da nossa casa, vamos dizer assim, né? E ele tem total poder para limpar, reformar, pois a casa agora é dele, né? Essa palavra habitação, ela vai ter a sua originalidade, no seu original, o significado de habitação permanente. Então é algo que Cristo vem para ficar permanente. E ele não só é o habitante desta casa, como ele também é a base dessa casa. Glória a Deus por isso. Agora no tópico 2, irmãos, o título é Arraigados e Fundados em Amor. E ele vai ter como base os versículos 17 e 19. E o subtópico 1 diz assim: o amor, a virtude cristã. O comentarista separa um versículo que está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 8. Diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Sabemos, irmãos, que o amor é onde tudo começa e é onde tudo termina. Nada pode ser feito sem amor. Paulo vai mostrar nessa intercessão, como falamos no início, que a base dela é o amor. Porque o amor nos coloca no lugar do outro, nos faz sentir o que o outro está sentindo. Tira de nós qualquer sentimento egocêntrico, egoísta e põe o sentimento coletivo. Põe o sentimento de entender o que o outro está passando. O subtópico 2 vai dizer assim: arraigados e fundados em amor, ainda no verso 17. Ele vai trazer dois elementos. O primeiro é a árvore. Quando fala arraigados, é aquela árvore que está bem enraizada. E ela passa a ser uma árvore forte. Eu lembro do Salmo 1, quando o salmista vai dizer assim: é como árvore plantada junto aos ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, suas folhas não murcham. Então esse é o objetivo, ser uma árvore bem enraizada, ser uma árvore pronta para frutificar, pronta para dar sombra, pronta para trazer segurança. E o outro elemento é a casa, como já vimos na lição passada, quando Paulo vai fazer alusão a um edifício que está sendo construído sobre a rocha, né? Porque a casa tem que estar pronta, tem que estar bem alicerçada, porque vai vir habitar Cristo, vai estar ali sendo com toda a sua plenitude, sendo restaurada, sendo reformada, sendo limpa. Então esse é o objetivo. E o subtópico 3, uma coisa vai puxar a outra, porque no subtópico 3 vai dizer assim: a intensidade do amor de Cristo. Então, veja, Paulo vai chamar a atenção que temos que ter o amor, porque é a virtude cristã, temos que estar bem enraizados, nossa casa bem fortalecida, porque vai ser nos dada a revelação da intensidade. E ele vai falar sobre a largura, sobre a altura, e essa intensidade, aos olhos humanos, é incompreensível. Somente o Espírito Santo é capaz de revelar, de ensinar e trazer ao nosso entendimento esta compreensão. Porque aos olhos humanos não dá para entender o tamanho desse amor. Eu separei aqui um versículo que está em Romanos 5:8, onde o apóstolo Paulo vai dizer aos romanos: mas Deus prova seu amor em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmãos, se a gente ler esse versículo, não dá para entender este amor.
é algo que não consegue entrar no nosso entendimento. Então é por isso que tudo isso está sendo feito através de um pedido de oração, tudo isso está sendo feito porque esse entendimento só vai vir de Deus. Se a gente não pedir a Deus, os nossos irmãos não vão conseguir entender, nós não vamos conseguir entender. É algo que vai vir lá do céu, é algo que faz com que a gente entenda, ou seja, é algo que faz com que cada um de nós experimente, porque entender é experimentar, né? Se você olha para uma fruta, você nunca vai saber se ela é doce, se ela está azeda, está amarga. Você só vai saber, você só vai entender ali qual a situação daquele sabor se você experimentar. E para experimentar, entender, sua casa, sua vida tem que estar baseada no amor, sua casa tem que estar bem estruturada, bem enraizada, bem fundamentada em Cristo Jesus. Os versículos 20 e o 21 finaliza o capítulo e finaliza também a nossa lição de hoje, pois entramos no último tópico 3, que diz assim: a intensidade do amor de Cristo, a dimensão das bênçãos divinas. Olha, irmãos, o versículo 20 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. É um Deus, irmãos, que ultrapassa o nosso entendimento, ultrapassa até mesmo os nossos desejos. Nós estamos aqui intercedendo pelo irmão, pedindo a Deus que Deus chegue naquela necessidade, chegue naquela situação. E Deus, ao chegar, vai trazer algo que nem mesmo a gente imaginou, porque é o Deus que surpreende, é o Deus que faz abundantemente além daquilo que pedimos. Que coisa maravilhosa. E seguindo aqui, ele vai dizer assim: a esse glória na igreja. Paulo, versículo 21, Paulo vai fazer um convite para que toda a igreja, eu que intercedi, você que intercedeu, aquele que recebeu o socorro do Senhor através da intercessão, ele vai dizer que agora todos estão convidados a glorificar o Deus que trouxe o resultado final, porque toda honra, toda glória tem que ser dado a Deus, e isso tem que ser feito por todos. O Salmo 100, versículo 1 diz: celebrai a Deus todos os moradores da terra. Não pode, nessa situação, ninguém ficar de fora. Todos são convidados a celebrar a Deus, a glorificar a Deus. E lá em Isaías capítulo 42, o versículo 8 vai dizer assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outra não darei, nem o meu louvor a imagens de escultura. Veja, irmãos, que o próprio Deus não abre mão da glória que deve ser dada a Ele. A glória final sempre será para o nosso Deus. E eu quero até aproveitar para glorificar a Deus por toda essa porção que Ele tem nos dado no dia de hoje. E agora vamos partir para a conclusão da nossa lição de hoje. E a conclusão diz assim, meus amados: a ousada intercessão de Paulo anelava o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha ciência de que o perseverado cristão dependia de 4 princípios basilares, os quais ele pediu a Deus em oração: o fortalecimento de poder, a presença plena de Cristo, o intenso exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento espiritual até encontrar a perfeição. Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo. Graças a Deus, irmãos, chegamos ao final de mais uma lição, entendendo como é bom interceder pelos nossos irmãos. E esse exemplo que Paulo deixou para nós, na lição de hoje, é que de todas as coisas, o mais importante é a nossa vida espiritual, é o reino de Deus. Uma intercessão
que Paulo só viu o que era necessário para o homem interior, o fortalecimento de poder, a presença plena de Cristo, o crescimento espiritual na busca da perfeição, a comunhão, a restauração. Paulo não estava pedindo nada que fazem parte aqui da terra, das coisas que são daqui da terra, como casa, móveis, bens, conquistas. Ele estava pedindo apenas o que para nós é o mais importante: a presença de Cristo, o crescimento em Cristo, o fortalecimento das nossas convicções, que possamos, irmãos, nos preocupar com isso, para que a gente possa alcançar a perfeição que Cristo quer de cada um de nós. Eu quero encerrar agradecendo a Deus mais uma vez, agradecendo a confiança dos outros dois professores, pastor Edinaldo, o diácono Rodrigo, e eu também não poderia esquecer, como sempre, no meu filho Tiago, que tem me ajudado em cada uma dessas produções. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula, se Deus quiser, em nome de Jesus.